Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça sua inscrição e renove sua vida. Vamos, juntos, fazer um mundo melhor. Em todos os momentos, o livro espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos, um olhar voltado para o futuro da humanidade através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demario. Olá, aqui estamos para mais um programa Ante os Novos Tempos, onde apresentamos o Espiritismo ou doutrina espírita, conforme codificado por Allan Kardec através dos ensinos superiores, para mostrar a filosofia espírita, a sua aplicação e as suas consequências, lançando para a humanidade a Era do Espírito, este caminho que estamos fazendo para fazer da Terra um mundo de regeneração com a predominância do bem sobre o mal. Vamos juntos então em mais esta edição de Ante os Novos Tempos. Perguntando e aprendendo. E iniciamos com as perguntas. Sim, as suas perguntas, você que está acompanhando o nosso programa. E são muitas as dúvidas e nós estamos então recebendo as perguntas através do YouTube, no canal Orientação Espírita, e também através do Telegram WhatsApp, que já está aí na tela, para que você anote e possa enviar a sua pergunta, possa também fazer o seu comentário. Iniciamos hoje com a pergunta do Bruno Dias. O Bruno é da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. E ele pergunta: o que pensar da visita de ETs ao nosso planeta? Como a doutrina espírita se posiciona quanto à existência de OVNIs e a possibilidade de vida em outros planetas? Bruno, o Espiritismo se posiciona de forma bem tranquila e natural quanto a isso. Porque para nós espíritas existe a pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, nós acreditamos que não apenas o planeta Terra, mas todos os mundos, todos os astros por este universo têm uma finalidade grandiosa dada por Deus. E dentre essas finalidades, nós temos então a habitação. Ou seja, para o Espiritismo, existem várias humanidades espalhadas por este universo. Nós pertencemos a uma delas, a humanidade terrena. E assim como, através
do nosso desenvolvimento científico, tecnológico, já estamos enviando sondas para outros planetas, porque essas outras humanidades não poderão também enviar as suas sondas ou mesmo espaçonaves para o nosso planeta. Ou seja, se nós seres humanos, terrenos, com uma tecnologia que perante os mundos superiores ainda é muito primitiva, se nós já conseguimos alcançar a Lua, se já conseguimos alcançar Marte, pousar uma sonda espacial em Marte, por que outras humanidades mais avançadas não poderão nos visitar? Nós, para os outros planetas, somos extras, não somos? Somos seres de outro mundo. Lá em Marte, nós somos extramarcianos. Então, os extraterrestres, os ETs, nada mais são do que habitantes de outros planetas que nos visitam. Agora, entendamos o seguinte: os espíritos superiores nos informam que a forma humana é a que predomina, é a que prevalece nos mundos. Então, esses ETs completamente desfigurados, esses ETs são invenção de Hollywood, são invenção da ficção. E aí é que nós até podemos perguntar aqui, por que quase todos os ETs que aparecem nos filmes são verdes? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é mesmo? Aliás, Marte é um planeta vermelho, mas por alguma razão nós consideramos que os habitantes de Marte, os nossos marcianos, seriam verdes. Mas tudo isso não tem nada a ver com o espiritismo. Quanto aos OVNIs, os objetos voadores não identificados, a própria Força Aérea Norte-Americana já veio a público para sancionar que sim, determinados vídeos que hoje estão aí pela internet, eles são verdadeiros. São filmagens realizadas pelos aviões da Força Aérea Norte-Americana. São objetos voadores não identificados que foram filmados. Espaçonaves. Ora, nós também já criamos as nossas espaçonaves, nós temos a nossa estação espacial, os nossos foguetes enviando os astronautas. Há todo um projeto para que possamos, quem sabe, habitar a Lua ou mesmo chegar com astronautas em Marte. Civilizações mais adiantadas de outros planetas podem, portanto, perfeitamente nos visitar. Então, os discos voadores nada mais seriam do que espaçonaves criadas por essas outras humanidades e que poderão, então, nos visitar, e nós estamos aí, vez ou outra, detectando a presença dessas espaçonaves, esses OVNIs. Então, tudo se explica com a pluralidade dos mundos habitados, porque o universo não poderia existir com milhões, ou melhor dizendo, bilhões de galáxias, bilhões de mundos, para somente o planeta Terra ser habitado. Não é um pensamento lógico, uma criação divina completamente vazia. Então, o mais lógico é que dentro da lei de evolução, de progresso dos espíritos, das almas imortais, que os outros mundos por este universo sejam habitados, e eles não precisam ser semelhantes ao planeta Terra para possuírem vida, porque a vida existe de formas infinitas, tanto a nível material quanto a nível espiritual. Portanto, para nós espíritas, é tranquilo esse assunto? Sim, nós acreditamos nos extraterrestres e na possibilidade deles nos visitarem através dos objetos voadores não identificados, ou seja, as naves espaciais construídas por eles, como nós estamos hoje construindo as nossas. Pois bem, vamos agora passar a palavra a Elci. Ela é da cidade do Rio de Janeiro.
Aí se pergunta: Brasil, pátria do Evangelho. Podemos crer que isso acontecerá realmente, já que vemos muitas coisas erradas prejudicando nosso país? Bem, a Elci está se referindo ao seguinte livro, vou pegá-lo aqui, porque faço questão de mostrar o livro, embora ele também vá aparecer aí na nossa tela. A Elci está se referindo a este livro do espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esta é uma edição mais antiga, né? Ela já está com outra capa. E ela pergunta, então, se de fato a nossa nação será um dia pátria do Evangelho, diante de tantos problemas que nós estamos enfrentando. Bem, eu vou passar a palavra aqui, primeiramente, ao Espírito Emmanuel, que faz o prefácio desta obra, então faz a apresentação. E ele diz aqui o seguinte: os dados que ele, ou seja, Humberto de Campos, fornece nestas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual, onde falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Este trabalho se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. Diz ainda Emmanuel: o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Essas são palavras do nosso querido Emmanuel, através do Chico Xavier, na apresentação desta obra de Humberto de Campos. Bem, o Brasil já tem mais de 500 anos de história, que ele foi descoberto em 1500. Durante esses 500 anos de história, nós já passamos por diversas crises, por diversos momentos mais ou menos longos de problemas sociais. Nós já tivemos, por exemplo, a fortíssima exploração da coroa portuguesa nos tempos coloniais. Nós temos a mancha social da escravidão aqui no nosso Brasil, a escravidão do negro, a perseguição às tribos indígenas. Nós já tivemos crises econômicas as mais variadas. Já entramos em guerra, como por exemplo a guerra contra a Tríplice Aliança, que era Argentina, Uruguai e Paraguai. Nós já tivemos momentos de crise da transição da monarquia para a república. Nós já tivemos mais de uma ditadura. Vamos recordar aqui, por exemplo, o Estado Novo na década de 1930, 1940 e depois, quando tivemos o Estado Militar entre 1964 e 1985, e crises as mais variadas. O Brasil foi muito conhecido por bolsões de pobreza e miséria. Nós estamos paulatinamente aprendendo com tudo isso. E a crise atual, que é crise econômica, social, política, de saúde que estamos enfrentando hoje, ela faz parte da nossa história. E nós estamos tentando aprender. Aprender que precisamos ser solidários, fraternos, éticos. E que se a árvore do Evangelho ela foi transplantada aqui para o nosso país, isso nos dá uma responsabilidade muito grande. Mas não quer dizer que a árvore ficará aqui para sempre, porque depende do nosso livre-arbítrio, depende dos esforços que estamos fazendo para cumprirmos esse desígnio que foi dado pelas falanges espirituais superiores, tendo à frente o nosso Mestre Jesus. Tanto é assim que o Humberto de Campos,
autor desta obra, no final da sua apresentação, ele dirige as seguintes palavras a todos nós brasileiros. Brasileiros, ensarilhemos para sempre as armas homicidas das revoluções. Consideremos o valor espiritual do nosso grande destino. Engrandeçamos a pátria no cumprimento do dever pela ordem e traduzamos a nossa dedicação mediante o trabalho honesto pela sua grandeza. Consideremos, acima de tudo, que todas as suas realizações hão de merecer a luminosa sanção de Jesus, antes de se fixarem nos bastidores do poder transitório e precário dos homens. Nos dias de provação, como nas horas de venturas, estejamos irmanados numa doce aliança de fraternidade e paz indestrutível, dentro da qual deveremos esperar as claridades do futuro. Não nos compete estacionar em nenhuma circunstância, e sim marchar sempre com a educação e com a fé realizadora ao encontro do Brasil, na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível. Essas são as palavras de Humberto de Campos na introdução desta obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Se prestarmos atenção ao final da fala de Humberto de Campos, ele diz aqui que devemos marchar sempre. E ele aponta duas coisas que nós precisamos desenvolver sempre: com a educação e com a fé realizadora. É isso que Jesus e os espíritos superiores esperam de nós. Trabalharmos pela educação, e aqui entra a nossa educação e a educação dos outros, e considerando que a verdadeira educação é a educação moral, e desenvolvemos sempre a nossa fé realizadora. Não é uma fé dogmática ou mística, mas uma fé de obras pelo bem comum. Se realizarmos isso, nós conseguiremos fazer do Brasil pátria do Evangelho e coração do mundo. Mas lembrando, isso está nas nossas mãos, nos nossos esforços, no bom uso do livre-arbítrio. Se deixarmos o tempo passar e não começarmos a cumprir com esse desígnio, as falanges espirituais superiores haverão de se reunir novamente e novos caminhos, novos rumos podem ser traçados e a árvore do Evangelho pode sim ir para outro povo. Então, temos uma grande responsabilidade e que possamos, diante da crise atual e das crises anteriores, levando tudo como aprendizado, efetivamente marcharmos mais aceleradamente na educação e na fé para fazermos do Brasil a pátria do Evangelho. Muito bem, nós temos agora a pergunta que vem de São Paulo, capital. A pergunta foi formulada pela Fátima Mendes, ela enviou pelo WhatsApp. E ela pergunta: o Espiritismo é uma religião? Vamos então aqui esclarecer, antes de mais nada, o que seja religião. Religião vem de religare, ou seja, religar. Religar o homem a Deus. É daí que vem o termo religião. Com o tempo, religião passou também a significar a designação de uma doutrina religiosa, ou seja, de uma igreja. E aí então nós temos como religião, dentro desse aspecto, o catolicismo, o protestantismo, o judaísmo, o budismo, o islamismo e assim por diante.
dentro desse aspecto de serem doutrinas, serem igrejas com princípios, com dogmas, com rituais, com um sacerdócio, e aí então serem classificadas como religião. Todas elas com a crença na alma imortal, na crença num ser superior que designamos como Deus, e claro, trabalhando para essa religação de nós, as almas encarnadas, os seres humanos, essa religação com Deus. Pois bem, do ponto de vista do religare, ou seja, de levar o homem a se religar a Deus, sim, o Espiritismo é religião. Do ponto de vista de uma igreja estabelecida, formatada, com rituais, com dogmas, com sacerdócio, aí a resposta é não. O Espiritismo, desse ponto de vista, não é religião. É por isso que Allan Kardec, ao lançar o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, fez questão de colocar na página de rosto, a primeira página do Livro dos Espíritos, ele colocou lá, o Livro dos Espíritos, doutrina filosófica, filosofia espiritualista. Porque antes de classificarmos o Espiritismo como religião, nós precisamos entender o Espiritismo como doutrina filosófica, doutrina espiritualista. Por isso, então, o Espiritismo é, antes de mais nada, filosofia. Mas não é uma filosofia apenas teórica, porque é uma filosofia baseada nos fatos, na observação dos fenômenos, que levam então à descoberta da vida após a morte e do intercâmbio entre desencarnados e encarnados através da mediunidade. E como o Espiritismo é essencialmente uma doutrina filosófica moral, porque as consequências da aplicação do Espiritismo são consequências morais, o Espiritismo resgata os ensinos de Jesus, em espírito e verdade. E, portanto, o Espiritismo é uma doutrina cristã e é uma doutrina de consequências morais. Aí, desse ponto de vista, nós podemos sim dizer que o Espiritismo é religião, mas sem fazermos confusão. O Espiritismo não é uma igreja, não é uma doutrina humana, porque a doutrina espírita é formulada pelos espíritos superiores e organizada por Allan Kardec. Nos centros espíritas, nós não temos dogmas, nós não temos rituais. No movimento espírita não existem sacerdócios de nenhuma espécie. Os centros espíritas são instituições jurídicas, formadas de acordo com a lei, respeitando as normas do Código Civil Brasileiro. Tem apenas uma diretoria, que tem um mandato de 2 ou 3 anos e que é eleita democraticamente pelo voto na Assembleia dos Associados. Uma diretoria que pode ser renovada, se assim o Estatuto permitir, ou de tempos em tempos, e esse tempo é estabelecido no Estatuto, pode ser então renovada. Então, hoje, eu posso estar presidente, diretor-presidente dessa instituição, do Centro Espírita. E amanhã eu posso não ser nada, apenas um trabalhador, um frequentador, um estudioso do Espiritismo dentro do Centro Espírita. Então não há termos de comparação com as igrejas. Não há. Então, do ponto de vista filosófico, espiritualista, moral, o Espiritismo pode ser considerado uma religião.
do ponto de vista formal das igrejas, como popularmente se entende, o Espiritismo não é uma religião. Eu acredito que esteja bem claro agora esta questão, tá? Mas nós entendemos que oficialmente nas pesquisas, por exemplo, do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quando se faz o censo, nós entendemos perfeitamente que o Espiritismo seja lá classificado como religião e se pergunte para nós qual é a sua religião e nós tenhamos que afirmar espírita. Mas entendamos que esta nossa religião, ela não é formal, ela é filosófica, ela é moral. E é isso que nos diferencia das demais religiões, ou seja, das igrejas. Muito bem, vamos continuar aqui o Ante os Novos Tempos. Nós ainda temos mais perguntas. E agora nós vamos passar a palavra a Miriam, que é da cidade do Rio de Janeiro. A Miriam pergunta: todas as provas e expiações estão ligadas a acontecimentos de nossas vidas passadas? Bem, para entendermos isso, vamos separar as provas das expiações. Nem toda prova é uma expiação. Agora, toda expiação é também uma prova. Calma, vamos entender essa diferença. As provas são os testes pelos quais nós temos que passar aqui nesta encarnação, nesta existência. As provas podem ser solicitadas pelo próprio espírito antes de reencarnar. As provas podem ser designadas por espíritos superiores de acordo com os aprendizados que necessitamos para a nossa evolução, o nosso progresso espiritual. E, portanto, nem sempre as provas estão ligadas a acontecimentos das nossas vidas passadas. Já as expiações são aqueles acontecimentos, são aqueles fatos pelos quais nós teremos que passar, que nós vamos ter que enfrentar, porque as expiações são consequências do que fizemos em existências passadas. Perante a lei divina, nenhum mal cometido, nenhum bem que se deixou de fazer fica impune. Então, mais cedo ou mais tarde, nós vamos passar por situações que são expiações para repararmos esse passado. Porque o que fizemos aqui na Terra é aqui na Terra que nós temos que reparar. Então, a expiação também acaba sendo uma prova para o espírito. Então, toda expiação está ligada a fatos, a acontecimentos das nossas vidas passadas. As provas, nem sempre. Até porque Allan Kardec, ao estudar isso na codificação, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando ele fala sobre as causas das aflições, ele, com aquele seu raciocínio lógico, baseado no ensino dos espíritos superiores, ele nos mostra, ele demonstra a existência das causas atuais das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, e as causas anteriores das aflições. As anteriores são essas, as expiações ligadas a vidas passadas. Mas existem inclusive as causas anteriores, que não são nem provas que foram escolhidas por nós, por causa do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa imprevidência, no aqui e agora. Nós podemos provocar aflições, verdadeiras provas, sofrimentos, porque nem tudo na nossa existência está escrito. Nós temos o livre arbítrio. Então, toda expiação é também uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. E, portanto, nem tudo por aquilo que passamos na existência terrena tem ligação, pelo menos direta, com as nossas existências passadas.
Vamos então agora passar a palavra à Estela. A Estela nos escreveu lá de São Paulo, capital, através do WhatsApp. E ela pergunta: é possível uma criança recordar, ter lembranças de suas vidas passadas? E ela então dá um depoimento. Meu filho, que está com 4 anos, diz coisas que indicam que ele esteve reencarnado no Brasil, no início do século XX. Estela, é possível. Claro que é possível. Nós temos muitas pesquisas a esse respeito. Vamos aqui recordar Ian Stevenson, grande pesquisador norte-americano da Universidade de Virgínia. Ian Stevenson já está desencarnado, mas no seu laboratório de pesquisa ele catalogou mais de 20 mil casos sugestivos de reencarnação, ou seja, de lembranças de vidas passadas em crianças. E o laboratório, lá na Universidade da Virgínia, ele continua ativo. Eles continuam a fazer pesquisas. E Stevenson escreveu vários livros, e o mais famoso aqui no Brasil é a obra 20 casos sugestivos de reencarnação. Outro grande pesquisador, cientista, professor universitário, radicado nos Estados Unidos, é o Ramendra Banerjee. Ele é de origem indiana, né? Nasceu na Índia, mas viveu praticamente toda a sua vida nos Estados Unidos. E ele também se dedicou a esses casos sugestivos de reencarnação. Nós temos outros livros de outros autores também lançados, mas eu vou aqui também sugerir a você a leitura do livro Reencarnação no Brasil, lançado pela editora O Clarim, e que é de autoria de um grande pesquisador, cientista brasileiro, o Dr. Hernani Guimarães Andrade. Em toda essa literatura, nós vamos encontrar, sim, muitos casos de lembranças de crianças das suas encarnações passadas e casos que foram comprovados. Há vários casos, inclusive famosos, alguns deram origem a roteiros, a documentários e até filme. Então, temos sim essa possibilidade. Ainda mais nesse período que vai até os 7, 8 anos de idade, quando o espírito não está totalmente absorvido pelo seu novo corpo orgânico. Então ele tem uma facilidade maior de, no seu psiquismo, puxar as lembranças, principalmente da sua última existência terrena. Então é possível que o seu filho esteja tendo recordações, sim. Vou lembrar aqui um caso. O caso não foi pesquisado, mas é um caso bastante objetivo, de um grande companheiro nosso, grande amigo, que recordo aqui neste momento, que foi muito conhecido no movimento espírita brasileiro, nosso Gerson Simões Monteiro, e ele nos contava que num domingo, recebendo a visita da filha e do neto, ele estava lá todo feliz com o netinho na sala. Aí o neto estava lá brincando, estava com alguns brinquedos, e ele então disse assim: vem cá, meu netinho, vem aqui no colo do vovô. E o neto levantou, deu um passo, parou, e olhando para ele disse assim: neto, hoje. Né? Ou melhor dizendo assim, vovô, hoje. Papai, ontem. Nosso Gerson, espírita, bastante atuante, grande estudioso, parou. Opa, como é que é? Porque ele havia, sim, tido um filho que tinha desencarnado de câncer ainda muito cedo. Ele parou, olhou, pode ser, pode. E aí a sua esposa estava entrando na sala. Tá? Ele se volta então para sua esposa e diz assim: ele acaba de dizer que no passado eu fui o pai dele. E aí o garoto se vira para a avó e diz assim: vovó hoje, mamãe ontem. E na mesma hora se agachou, pegou lá um carrinho e continuou a brincar. É possível que seja, né, o neto seja o filho reencarnado? Claro que é perfeitamente possível, assim como é possível toda essa recordação
e que o Espiritismo então explica com a alma imortal e a reencarnação. Muito bem, essas foram as perguntas aqui do nosso programa de hoje, Ante os Novos Tempos, onde nós procuramos então sempre elucidar as suas dúvidas, através dos princípios espíritas. Se você tiver alguma dúvida, se você quer fazer uma pergunta, faça. Você pode fazer isso através do canal Orientação Espírita no YouTube e pode fazer também através do nosso WhatsApp ou Telegram, que está aí na sua tela, para que você faça a sua participação no nosso programa. Eu fico aqui esperando então a sua pergunta. Vamos então agora para o segundo momento do nosso programa, porque agora estão chegando os poetas do além para abrilhantar o nosso programa. Poesia Espírita. Hoje, na Poesia Espírita, nós vamos homenagear um médium brasileiro que eu tive o prazer de conhecer e interagir um pouco com ele, que é lá de Vila Velha, Espírito Santo, nosso querido Júlio César Grande Ribeiro, que fez uma obra maravilhosa nessa cidade do Espírito Santo, foi um médium, psicógrafo e também de efeitos físicos. Durante muito tempo ele trabalhou com materialização de espíritos e tratamento espiritual. E o nosso Júlio César Grande Ribeiro recebia também uma querida companheira que também trabalhou do movimento espírita, desencarnada, a Irtes Terezinha. E a Irtes escreveu algumas obras através do Júlio, e nós vamos destacar hoje esta obra, que já está aparecendo aí na sua tela, mas aqui está nas minhas mãos também, que é o livro Irtes e Irtes. Tem este título porque o livro não é apenas do espírito Irtes Terezinha, é também de diversos outros espíritos. Cada capítulo traz uma mensagem ou uma poesia de um espírito e, na sequência, o comentário do espírito Irtes Terezinha. E nós, então, vamos trabalhar a poesia Mártir do Amor, que compõe o capítulo 29 desta obra. A poesia é assinada pelo poeta português Guerra Junqueiro, poeta muito conhecido, famoso, então que comparece através da psicografia do nosso Júlio César Grande Ribeiro para nos trazer uma poesia sobre Jesus. Vamos, então, acompanhar as palavras poéticas do nosso Guerra Junqueiro, aqui no livro Irtes e Irtes. Diz então o nosso poeta português: medo, escárnio e pavor, na multidão que passa, sobe poeira do chão, qual rolos de fumaça, serpenteia no ar, apenas ébrio e louco, um raio de luar, ressurgido ainda há pouco. A sentença, a traição, a indômita maldade condenaram, por fim, o Senhor da piedade. Nos vai-vens da incerteza, a turba mais se agita, a correr e a gritar, tremendamente aflita, acobardada, após, ante o luto, ante o horror, revivendo em remorso a cruz, o sangue e a dor. Mas alguém se destaca ao lume movediço do luar e interroga, arfante e assustadiço: quem é ele na cruz, pendido e semimorto? O que o fez merecer terrível desconforto, chacota, vaia, apulpo, escárnio e zombaria, no suplício da cruz, nesta selvageria? Que réu é este, em luz tão doce, amena e boa, que mais parece um rei, sem cetro e sem coroa? Que fez, assim, tão grave, ao longo do caminho, a merecer na fronte a coroa de espinho? Que crime cometeu,
Por que tanto martírio ante o povo aloucado em constante delírio? Acaso é um ditador, em foros de maldade, que a migalha usurpou aos filhos da orfandade? Vergado a impaciência, então sempre maior, indaga com mais força a turba em derredor. Que crime cometeu, amigos, este ser que, qual flor que fenece, está quase a morrer? Mas nenhuma resposta em tom acre ou maldito ao pobre indagador, de olhar rumo ao infinito. Na paisagem, tumulto, espanto e agitação, pela morte do justo, envolto em traição. Nenhum pássaro singra a amplidão dos espaços, com nuvens de tristeza e movimentos laços. Mas, súbito, uma luz, um jorro cristalino, faz surgir, de repente, um ancião divino. O anjo em claridade, aos poucos se aproxima, a refletir a paz das regiões de cima. Em voz suave e calma, explica o verbo em luz. Este réu, filho meu, este réu é Jesus. Jesus? Quem é Jesus? Escravo? Réu? Tirano? A merecer assim tal furor desumano? Quem é ele, afinal? Um mísero? Um plebeu? Um asceta qualquer nascido de judeu? E o seu crime? Responda-me, ó sim, por favor, que erro há de gerar tanto martírio e dor? O emissário divino, em mensagem preclara, tece um hino de amor com voz celeste e rara. O seu crime julgado, assim, sem remissão, teve o apoio cruel de toda a multidão. Ele, o Cristo, nasceu em pobre manjedoura, sob o brilho estelar que tudo envolve e doura. Filho de doce mãe, toda ternura e fé, viveu sob o aconchego amigo de José. Crescendo, após, se deu à causa da bondade. Ele, caminho e vida, e que sempre é verdade. Filho de Deus, serviu, socorrendo o caído, a soerguer no amor o ânimo abatido. Ele, o Verbo divino, a luz, o Filho eleito, desceu para ajudar este mundo imperfeito. Serviu e socorreu, curando, libertou. Jamais alguém no mundo assim ao mundo amou. Como vê, o seu crime, o mal a reparar, não é crime nem mal, é a graça de amar. Silencia o emissário. Apaga-se-lhe a luz. Atônito, o indagante interroga a Jesus. Por quem sois nesta cruz? Escutai-me, Senhor. Por que tanto martírio, a grandeza do amor? Jesus nada responde. Aos céus o olhar envia, trespassado de dor nas vascas da agonia. Sussurra, num dulçor que os dons celestes trazem. Perdoai-lhes, Senhor, não sabem o que fazem. Enquanto o céu se ensombra, a palpitar de dores, brilha a cruz do martírio em vivos resplendores, por símbolo de crença e símbolo de fé, cujos braços sustém Jesus de Nazaré, o Salvador da terra, o Redentor do mundo, oferta à humanidade o seu amor profundo e ascende aos altos céus. Jesus, Mestre e Senhor, Ele, o mártir da cruz, Ele, o mártir do amor. Eis então aqui
esta belíssima e profunda poesia de Guerra Junqueira, através da mediunidade de Júlio César Grande Ribeiro. Vamos agora ao nosso momento de reflexão, ao nosso momento por uma vida melhor. Fazer a caridade é muito mais do que doar um alimento, um agasalho ou um remédio. A caridade também está na palavra amiga, que consola e esclarece, no auxílio para atravessar a rua ou carregar uma sacola de compras, na divulgação do bem e no manter a calma nas situações difíceis. Fazemos a caridade sempre que auxiliamos nas tarefas domésticas e evitamos discussões. Não esqueça também da caridade moral, dando a palavra amiga, um bom conselho, evitando um suicídio. Como podemos perceber, ser caridoso não é difícil, basta tentar. Pois bem, chegamos ao momento de esclarecer com o Espiritismo. Entendendo com o Espiritismo. O tema de hoje é muito importante. É o livre-arbítrio. A nossa liberdade. Allan Kardec tratou disso por toda a codificação, mas iniciou em O Livro dos Espíritos. Não sei se você está sabendo, mas se você abrir a terceira parte de O Livro dos Espíritos, no seu capítulo 10, que é a Lei de Liberdade, a partir da questão 843, nós vamos ter então perguntas e respostas sobre o livre-arbítrio. A liberdade, ela pertence ao ser humano. Todos nós somos livres. Livres para pensar, livres para agir, livres para escolher. Entretanto, se somos totalmente livres para pensar, porque nada pode cercear o nosso pensamento, nós não somos totalmente livres para agir. Porque a liberdade, ela pressupõe, ela traz com ela a responsabilidade. E a nossa liberdade de ação, ela tem um limite. E esse limite é a liberdade de ação do outro. Ou seja, o nosso direito vai até onde começa o direito do outro. Perante a lei divina, todos nós somos responsáveis pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas, pelo bem que fazemos, pelo bem que deixamos de fazer, pelo mal que realizamos. É da lei divina, como nos ensinou nosso Mestre Jesus, que a cada um é dado segundo as suas obras. E mais cedo ou mais tarde, se fizermos o mal, nós teremos que reparar esse mal através das expiações. E podemos fazer isso já numa próxima encarnação, aqui mesmo, nesta mesma existência, ou uma encarnação futura. Mas é fato que a lei divina, que é uma lei de ação e reação, de causa e efeito, ou uma lei de consequências, ela sempre nos cobra. E nós sabemos disso, porque quando não agimos bem, quando não usamos bem o livre-arbítrio, todos nós sabemos que as consequências vêm logo em seguida.
Vamos dar alguns exemplos práticos. Todos nós sabemos que há limites para a nossa alimentação. Mas quando extrapolamos, ou seja, comemos demais, nos alimentamos além da conta, nós temos problemas estomacais e intestinais. Passamos mal. Mas a culpa é de quem? É da alimentação? Não. A culpa é nossa, porque usamos o nosso livre-arbítrio para cometer um excesso alimentar. Quando estamos ansiosos por alguma coisa e deixamos que essa ansiedade cada vez mais tome conta de nós e vamos ficando muito nervosos, como consequência nós temos um suor excessivo, podemos ter taquicardia, podemos até parar na emergência de um hospital por uma questão emocional, desequilíbrio emocional, porque é dessa alta dose de ansiedade. A culpa é de quem? É nossa, porque nós temos o livre-arbítrio e a força de vontade para nos controlarmos. Se cometemos uma infração de trânsito, existe uma consequência, um acidente, uma multa, levarmos então uma pontuação negativa na nossa carteira, temos o veículo apreendido, se for o caso. São consequências naturais de termos infringido a lei, que no caso é uma lei humana. E quando infringimos a lei divina, também temos as consequências a assumir. O livre-arbítrio não pode ser cerceado. Quando há o cerceamento, nós temos gravíssimos problemas sociais. Nós temos graves problemas para a nossa evolução. Existem fatores que cerceiam, sim, o livre-arbítrio. A obsessão, quando ela chega, por exemplo, na subjugação física e ou moral, vai cercear o nosso livre-arbítrio. Questões, por exemplo, neurológicas, podem cercear o uso do nosso livre-arbítrio. Mas entendamos que o espírito, ele não está atingido. O corpo humano pode cercear por este ou por aquele motivo, mas o espírito sempre pensa. Recorda que a nossa queridíssima companheira, grande batalhadora do movimento espírita, educadora emérita, lá de São Paulo, capital, Nancy Pullman de Girolamo, que foi um baluarte da instituição beneficente Nosso Lar, uma instituição totalmente voltada a crianças portadoras das síndromes mais variadas. E a nossa Nancy conta um caso em que receberam na instituição uma criança, como ela diz, o corpo dessa criança era uma massa disforme. E essa criança viveu apenas alguns meses sob os cuidados da instituição. Como era uma instituição espírita, eles tinham também a reunião mediúnica para auxiliar esses espíritos reencarnados nesses corpos em expiações muito graves, muito profundas. E ela recorda então a comunicação de um espírito que dirigiu a palavra a ela, a chamou de tia Nancy, teceu alguns comentários e perguntou: a senhora não está lembrada de mim? E ela então disse: ah, meu irmão, me desculpe, confesso que eu não estou lembrando. Primeiro porque a minha idade já avançou e quando a idade avança, a memória já não é a mesma. E segundo porque passam aqui pela nossa instituição tantas crianças, dezenas, centenas. E eu agora confesso, não me recordo. Ah, mas eu sou fulano de tal, disse o espírito. E ela tentou buscar na memória, não encontrou. Meu irmão, desculpe, nem com o seu nome eu consigo recordar de você. Ah, mas agora a senhora vai recordar. Eu era o bebê número tal, do berço que ficava no local tal. Lembra de mim agora? E aí então a nossa Nancy procurou na memória e recordou. Sim, eu lembro, agora eu lembro de você.
Pois é, sabe, me foi permitido dar esta comunicação hoje, porque eu vim aqui agradecer, não só a senhora, mas a todos, por tudo que fizeram por mim. E aí a nossa Nancy Pullman, de Girolamo, retrucou: mas meu irmão, o que nós pudemos fazer por você? Quase nada. Você naquele corpinho disforme, viveu só alguns meses e desencarnou. Nós nada fizemos por você. Eu vou, fizeram sim, porque eu não era o corpo, eu sou um espírito. E todas as vezes que eu me desprendia do corpo, eu vinha aqui acompanhar. Não apenas esta reunião mediúnica, mas os estudos que vocês sempre fazem do Espiritismo e do Evangelho. Como isso foi profundamente grandioso para mim, para o meu aprendizado, para a minha resignação. Além, claro, dos cuidados que vocês tinham comigo, lá com aquele meu corpinho, que apesar de eu estar tão disforme, vocês cuidavam ali com todo o amor de mim. Muito obrigado por tudo que fizeram. E esse espírito se despediu. E a Nancy conta que ela interrompeu a reunião mediúnica porque ela começou a chorar. E teve que dar um tempo para se controlar, assim como os demais que estavam na reunião, porque todos estavam tremendamente emocionados. O que esse espírito fez no passado, isso não importa. Nós não estamos aqui para vasculhar a vida pretérita, nem nossa, nem dos outros. Mas é importante saber que nada acontece por acaso e que nada fica impune. E que as encarnações servem também, mesmo que seja numa grave expiação, para reparar o passado. E como é importante trabalhar o amor, trabalhar o Evangelho, para que esses espíritos possam se fortalecer, possam reparar esse passado e aí tomar a resolução de utilizar o livre-arbítrio para semear o bem. E todos nós estamos aqui na Terra para aprendermos a nos amar e amar o próximo, para usarmos o nosso livre-arbítrio, esta nossa liberdade de fazer escolhas para seguir o amor, o bem, para descobrirmos ou redescobrirmos o nosso Mestre Jesus e o Evangelho. É isso que nos ensina o Espiritismo em relação ao livre-arbítrio. Acionemos a nossa força de vontade para bem utilizá-lo. E assim, chegamos ao final de mais uma edição de Ante os Novos Tempos, um programa que traz o Espiritismo, a mensagem esclarecedora, consoladora e renovadora dos Espíritos, inaugurando aqui na Terra a Era do Espírito, para que possamos, através do bem, implantarmos aqui na Terra o mundo de regeneração. Até o nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos Demário. Até nosso próximo encontro. Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça sua inscrição e renove sua vida. Vamos, juntos, fazer um mundo melhor.